Olá! Hoje temos uma aula sobre análise combinatória, como introdução ao princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação. O princípio fundamental da contagem também é conhecido pela sigla PFC, princípio fundamental da contagem. Vamos aqui então ter uma situação, não é, hipotética. Vamos supor que eu tenha uma placa de um automóvel, né? Então essa placa de um automóvel, esse aqui, ela pode ter, né, letras e números, perfeito? Por exemplo, X, Y, Z, 21, 37, certo? X, Y, Z, 21, 37. Então, se a gente observar, nós teremos, para a posição das letras, nós teremos no alfabeto, nós temos 26 letras, portanto, né? 26 letras. E dígitos nós temos quantos? Nós temos 10 dígitos. Quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito? 10 dígitos. Então, se a gente quiser saber quantas placas o Departamento Estadual de Trânsito pode emitir, não é? Com isso aí, né? Perfeito? Lá nos municípios, a gente teria uma situação de análise combinatória e que a gente vai fazer a contagem disso aqui. Né? Evidentemente que nesse caso as placas podem ter números repetidos. Poderia ser XX, Y2233. Né? De números e também letras repetidas. Né? Portanto, se a gente sabe que existem 26 letras e 10 algarismos, né, nós podemos calcular quantas diferentes placas de automóveis ou de motocicletas a gente pode ser feitas de modo que em cada uma existam 3 letras, certo? Seguidas de 4 algarismos. Perfeito? Evidentemente que as situações são inúmeras, né? Então, problemas desse tipo elas ocorrem no dia a dia para o cálculo de agrupamentos, né? Que podem ser realizados com os elementos componentes de um determinado conjunto, né? E a gente diz quais as condições a que esses elementos estão submetidas. Esses problemas, né, ou situações problema, são resolvidos por intermédio dos assuntos que constituem a base da chamada análise combinatória, né, em que a gente vai estudar nesse capítulo aqui do nosso curso de probabilidade. Né? O princípio fundamental da contagem PFC, ou também conhecido como princípio da multiplicação, não é? Ele pode ser exemplificado aqui com um exemplo bastante elucidativo do que ele realmente é, não é? Então, vamos colocar aqui uma situação, não é? Vamos supor que José quer viajar. José quer viajar entre cidades, certo? Ele vai viajar de Salvador, certo? Salvador a Curitiba, passando pelo Rio de Janeiro. Então, vamos aqui anotar, né? Nós temos as cidades Salvador, na sequência, indo lá da região norte, né, até a região sul. Rio de Janeiro e Curitiba, perfeito? Então, nós temos aqui estados diferentes, né? Perfeito. Bem, a partir daqui, a gente vai ter condições exatamente de fazer nosso problema. Eu vou dar aqui o enunciado, né? José quer viajar de Salvador a Curitiba, passando pela cidade de Rio de Janeiro. Sabendo-se que há 5 maneiras diferentes para chegar a São Paulo, ou seja, de Salvador a São Paulo, né? E 4 maneiras diferentes de se chegar de Rio de Janeiro a Curitiba, né? Quantas maneiras possíveis José pode viajar de Salvador a Curitiba? Né? Então é Salvador, Rio de Janeiro e Curitiba. Se colocarmos aqui na sequência todas essas cidades, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, certo? Então, nós teremos o seguinte.
Ele possui 5 modos de fazer a viagem de Salvador para o Rio de Janeiro. Portanto, 5 modos, certo? E 4 modos distintos de fazer do Rio para Curitiba. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que esses modos aqui que ele vai fazer, perfeito? A gente vai dizer o seguinte, que de Salvador ao Rio de Janeiro, ele tem o modo 1, o modo 2, o modo 3, o modo 4, o modo 5. E do Rio para Curitiba, a gente vai exemplificar com letras. As letras A, B, C e D. Perfeito? Então é o seguinte, olha como é interessante. Se ele sai de Salvador, né, ele poderia fazer o seguinte. Se ele sair de Salvador na estrada 1, vamos supor que uma estrada, certo? E ele chegando no Rio de Janeiro pela estrada 1, do Rio de Janeiro ele pode seguir para Curitiba ou pela estrada A, ou pela estrada B, ou pela estrada C, ou pela estrada D. Então é o seguinte, olha, a gente marca aqui um ponto inicial, vai desenhar o que nós chamamos de árvore de probabilidade. Então, 1 seria o seguinte, 1 né, seria estrada 1. Se ele seguir estrada 1, ele tem 4 maneiras de chegar. Aqui ele chega ao Rio e aqui ele vai chegar a Curitiba. Ele vai pela A, ou vai pela B, ou vai pela C, ou vai pela D. Agora, ele partiu aqui, né? Lá do São Salvador. Então, ele escolheu a estrada 2. Da mesma forma, ele tem essas 4 maneiras também que foram elencadas acima para chegar a Curitiba. A, B, C, D. Se ele escolher a estrada 3, da mesma forma. 4 possibilidades. A, B, C, D. Se ele escolher a estrada 4, também ele terá 4 possibilidades. Note que a gente está aqui elencando tudo isso, é um pouco exaustivo. Se isso fosse muito grande, se ele tivesse 100 modos de Salvador para o Rio de Janeiro e 150 modos do Rio de Janeiro para Curitiba, isso aqui ficaria bastante difícil de ser feito, né? Mas a gente vai dar uma dica final que vai facilitar bastante saber a quantidade. Então, se ele escolher a estrada 5, né, ele teria também 4 modos aqui, né? Vamos lá. A, B, C e D, que seria esse último, né? Então, se você observar, aqui é como se ele estivesse em Salvador, bem aqui é Rio de Janeiro, né? Todos esses aqui, esses componentes 1, 2, 3, 4, 5, e aqui seria Curitiba, que seria de A, B, C, D, todos esses componentes. Se a gente observar aqui, a gente vai verificar que nós temos aqui uma situação que poderia ser também elencada da seguinte forma. Ele vai sair de Salvador, vai chegar no Rio de Janeiro e do Rio ele parte para Curitiba. De Salvador para o Rio ele vai partir daqui, mas tem 5 modos. 1, 2, 3, 4, 5. Do Rio para Curitiba, 1, 2, 3, 4. Se a gente observar, olha, a gente vai formar exatamente pares ordenados aqui. Olha. Aqui é como se fosse o par ordenado 1A. Esse aqui seria 1D, né? Seria o trajeto 1B, aqui o trajeto 1C. Aqui o trajeto 1D. Aqui seria o trajeto 2A. Aqui o trajeto 2B. Aqui o 2C. E aqui o 2D. Aqui o 3A, não é?
Aqui o 3D, 3C e o 3D. Da mesma forma que começando no 4, 4A, 4D, 4C, e aqui seria o 4D, certo? Está um pouco apertado. 4D. E aqui embaixo, para complementar, nós teremos o 5A, o 5B, o 5C e o 5D de dado. Então, quantas maneiras ele tem para ir? De Salvador para Curitiba, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então ele tem 20 maneiras. Mas aí você pergunta, mas professor, se eu for fazer isso aqui contando, isso vai ficar muito enfadonho. É verdade, meu amigo. Então, o princípio fundamental da contagem, nesse caso, esses eventos, um não influencia o outro, né? Ele tem Se você escolher a estrada 1, você pode escolher qualquer uma das estradas A, B, C, D depois. Mesma coisa com a 2, com a 3, com a 4 e com a 5. Se você observar, olha, eu tenho aqui no caso, olha, 5 modos de ir de S para R. E tem 4 modos de ir de R para C. Ou seja, S é Salvador, R é Recife, Rio de Janeiro e C Curitiba. É como se eu multiplicasse 5 vezes. Isso aqui seria igual 20 é igual a 5 vezes 4. Ou seja, o princípio fundamental da contagem é um princípio da multiplicação, que isso, obviamente, é igual a 20. É, por favor, essa é a nossa aula de hoje, né? Continue a gostar de nosso canal, né? E, sobretudo, se inscrever em nosso canal para que a gente possa continuar nosso trabalho aqui.